Bom, pessoal, vamos trabalhar agora com o AutoCAD 2017 para aprender como faz uma impressão padrão em uma determinada folha. A gente vai partir desse projeto que já estamos desenvolvendo, né? E aí a partir dele a gente vai criar as folhas de desenho. A primeira coisa que a gente tem que entender é que existem duas áreas no AutoCAD para se trabalhar. A primeira delas é a área que a gente chama de Model, que é essa areazinha aqui do canto, que é onde a gente coloca todos os nossos desenhos. E as demais áreas, que normalmente o AutoCAD vem como padrão Layout 1 e Layout 2, são as áreas nas quais a gente configura a nossa folha de impressão. Então, uma coisa é o Model, que é o espaço destinado estritamente para a elaboração dos desenhos, e outra coisa é o espaço do Layout, que é uma área que está estritamente condicionada às diagramações dos desenhos nas folhas de impressão que a gente vai fazer. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai configurar aqui sabendo que a gente tem alguns desenhos já prontos, a gente vai selecionar aqui o Layout 1 aqui embaixo, tá? Vai aparecer aqui basicamente a interface do layout, que seria essa área cinza, que seria, a gente poderia chamá-la de prancheta. Essa área aqui que está escura, que seria a folha, e um retângulozinho com algum desenho dentro dele, que seria a nossa viewport, tá? Que é a porta de visualização. Então a primeira coisa que eu vou fazer com vocês aqui é pedir para vocês deletarem essa viewport, tá? E vocês vão ter só aí aparecendo na tela de vocês esse fundo cinza e esse recorte aqui preto. Esse recorte preto ele pode ser alterado. Na verdade, o AutoCAD traz como padrão essa folha branca, tá? Então é só a gente vir aqui em OP de opções, Enter. E aí nessa grande janela eu vou na segunda subaba aqui, Display, e vou selecionar aqui cores, tá? Vamos mudar aqui de branco, que normalmente aqui está branco, né? De padrão no AutoCAD, a gente muda aqui do branco que teria aqui white, eu mudo para black, tá? E aplico o fecho e dou um OK. Então ele muda para preto. É importante deixar preto porque a gente está trabalhando com contraste de cores amarelas, vermelhas, cores claras, que no fundo branco ficam encandeando o usuário do AutoCAD, tá? Então eu vou dar uma sequência aqui, sabendo que vocês já conhecem as duas áreas de trabalho do AutoCAD para fins de impressão. A gente vai agora fazer aqui um Ctrl P de imprimir, de print, né? Ctrl P, o plot, e aí eu tenho a abertura de uma janela de impressão padrão do AutoCAD. Nessa janela padrão de impressão do AutoCAD, eu vou selecionar e configurar alguns elementos básicos, tá? O primeiro deles, para imprimir, obviamente, eu preciso de uma impressora, tá? Que seria esse campo aqui. Para fazer essa impressão, normalmente, se vocês estivessem num escritório de impressão de projetos ou numa loja de impressão de projetos, vocês selecionariam uma impressora grandona daquelas que a gente chama de plotter, né? Como não estamos nessa situação, normalmente a gente está num computador pessoal que tem uma impressora mais limitada, ou muitas vezes, a maioria das vezes até não tem impressora, a gente vai selecionar uma impressora PDF, tá? E aí a gente vai selecionar normalmente a impressora PDF do AutoCAD, que é a DWG2PDF. Se não acharem logo no início, podem girar aqui o cursorzinho ou o scroll do mouse para baixo, e aí vocês vão ter aqui o DWG2PDF como sendo a impressora mais adequada para fazer esse trabalho de conversão para PDF. Como isso aqui não deixa de ser uma impressão, gente, mas como eu estou selecionando a impressora que transforma o DWG em PDF, esse processo ele recebe um nomezinho de impressão virtual. Ao invés de eu ter uma impressão convencional, na qual eu mando as informações diretamente do computador para a impressora, eu tenho uma situação inversa. O computador manda para o próprio computador, e aí o produto dessa impressão, ao invés de ser uma folha impressa, ela vai ser um documento PDF. Tá? Então eu vou aqui selecionar essa impressora DWG2PDF. E o segundo passo aqui é selecionar a folha.
sei que vou imprimir PDF, mas qual a folha que eu vou usar? Então, para esse primeiro exemplo, eu vou mostrar para vocês como faz a impressão na folha A1. Então, eu vou pegar com a folha A1 aqui, eu tenho duas folhas A1 basicamente, tá? Dois tipos de folha A1, tenho ISO A1 e dois subtipos aqui, ó, vocês estão vendo. E eu tenho duas folhas ISO Full Bleed A1, que são essas aqui de cima. Tá? A ISO Full Bleed A1, ela tem uma diferença para a ISO A1 porque ela não tem, basicamente não tem margem de impressão. A margem de impressão é muito pequenininha. A margem de impressão é aquele cantinho que fica, que a cabeça do cartucho da impressora chega até o limite da folha. Então, o tanto que ela se afasta da margem é a margem de impressão, certo? Porque nem todo o cartucho vai até o limite da folha, porque normalmente quando ele vai até o limite da folha, na hora que está imprimindo, ele tende a atolar o papel, a rasgar o papel quando está imprimindo. Então sempre tem que existir uma margem mínima de impressão. Então essa ISO Full Bleed é um tipo de folha que tem essa margem mínima. Então a gente vai selecionar uma das duas opções. Percebam que essa primeira é a paisagem, A1 paisagem, a segunda é A1 retrato. Por que a primeira é paisagem? Porque o maior número, 841, está no eixo X, que é o primeiro número que aparece. Então vou selecionar normalmente esse tipo aqui. Depois eu venho aqui, depois de selecionar da impressora, eu vou deixar aqui a princípio na função layout, né? O que plotar, ele está perguntando aqui, eu vou dizer que é o layout. E ele está perguntando aqui qual é o afastamento da sua impressão em relação ao canto do papel. Basicamente essa função aqui significa isso. Vou colocar a princípio como 000. A escala de impressão, aqui, que seria o nosso próximo campo, vai ser 1 para 1. Tá? Por que é 1 para 1? Porque a gente está trabalhando com as medidas reais dessa folha, certo? Então por isso mesmo pode manter esse valor. O que vai ficar faltando aqui, gente, para o processo de impressão por essa janela aqui, vai ser só esse quadro aqui, certo? Esse quadro aqui a gente vai fazê-lo agora, tá? Como é que a gente vai fazer? A gente está aqui com a opção None ainda selecionada e a gente vai confeccionar um CTB. O nome disso aqui é CTB. CTB é um arquivozinho que serve para configurar as características de cada uma das 255 cores do AutoCAD, como cada uma dessas 255 cores vão se comportar na hora de imprimir. Então, não tem nenhum selecionado, eu vou abrir aqui e vou escolher, rolar essa barrinha de rolagem até lá embaixo, né? Escolher a opção New, certo? Vai abrir um quadro de configurações com 3 opções. A gente vai iniciar por essa opção Start from Scratch, que seria começar do zero. Vamos avançar. Vamos colocar normalmente o nosso nome aí, tá? Vou colocar aqui o meu nome e vou avançar. Vou colocar aqui só que é Werner 1 para 50. Vejam que eu não estou usando a barra. Se usar a barra, normalmente dá problema para salvamento de arquivo. Então vamos usar sempre o tracinho ou underline para poder fazer esse tipo de operação. Avançar. Aqui já está pronto para finalizar o arquivo, mas eu ainda não fiz nada nele, né? Está pronto para terminar de salvar. Então, aqui é onde começa a brincadeira, né? Onde começa a brincadeira aqui que eu falo da associação dos características de cada cor do AutoCAD, de cada uma das 255 cores. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, vai abrir essa tabelinha para mim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou associar duas coisas a cada uma dessas cores. A primeira delas é a cor de impressão. Como seria cada cor dessa, como é que ela vai se comportar na hora que vai imprimir. Então, do lado esquerdo eu tenho cor de tela, do lado direito eu tenho cor de impressão, que é esse campo aqui. E como segunda configuração eu teria o line weight, que seria a espessura da linha, que seria esse campo. Então eu venho aqui nas 10 primeiras cores, ou desculpa, nas 7 primeiras cores, 9 primeiras, melhor dizendo, vamos nas 9 primeiras cores. Vamos dizer que essas 9 primeiras cores vão imprimir na cor preta, certo?
E além disso, eu vou usar uma gradação de espessuras da cor 1 até a cor 7, começando na espessura 0,1, que o AutoCAD usa o ponto em vez da vírgula, né? Então, cor 1, eu vou colocar aqui que é 0,1, cor 2, 0,2, cor 3, 0,3, cor 4, 0,4, 0,5, 0,6 e por fim 0,7. Gente, da 8, ou da, melhor dizendo, da 8 até a 255, vou clicar no Shift, pressionar o Shift e clicar no último, que seria o 255. Eu vou dizer que da 8 a 255 vão imprimir com espessura 0,1 e essas cores vão, na verdade, eu vou reselecionar a partir da 10 agora, da 10 a 255. Eu vou dizer que essas cores vão ser Use Object Color. O que significa isso? Significa que o AutoCAD vai usar a mesma cor que aparece na tela para poder fazer a impressão. Então, na prática, se eu pegar uma cor dessa, por exemplo, 163, como é que ela vai imprimir? Ela vai imprimir 0,1 de espessura, ela vai imprimir na cor original de tela que ela tem. Quando ela for para o papel, ela vai com esse mesmo azulzinho. Se eu pegar, por exemplo, a cor 8, ela imprime preto, imprime 0,1 milímetros. A 9 também é a mesma coisa. A 5, como seria? Imprime preto com espessura 0,5. A 21 ou a 20 imprime laranjinha da cor original de Use Object Color e a espessura 0,1. Então, com isso a gente finaliza, ó, salvar e fechar, conclui e finalizamos essa primeira configuração de tela, tá? Na próxima videoaula eu vou fazer a demonstração para vocês de como a gente vai arrumar a folha com as escalas dos desenhos para poder preparar para imprimir. Até a próxima!